Todos acharam? Ezequiel 13, do 10 ao 15, nós vamos ver. Diz assim: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivadas, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo uma parede, não vos dirão, onde está a cal com que a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprireis o meu furor contra a parede, e contra os que a caiaram, e vos direi: parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Agora eu gostaria, pode sentar, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem, deixassem aberto aí a palavra do Senhor no livro de Mateus 7. 4. Quando a Arlete me chamou para trazer essa palavra, pregar no culto do amigo, eu fiquei muito feliz, porque falar num culto de amigo é fácil, não é? Parece, assim, quando você fala assim, prega sobre amigo, é uma pregação tão fácil. Falei, nossa, vai ser tranquilo falar sobre amigo. E já tem mais de mês isso, e eu estou tentando, todos os versículos que eu acho sobre amigo, eu não consigo encontrar uma pregação para ele. E já tem meses que eu venho, mais de mês que eu venho fazendo isso. E eu acho um versículo, eu achei João 15, 14, que diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Falei, vou pregar sobre isso. Mas Deus não permitia. E aí o Senhor me dá Ezequiel, essa passagem que eu li, para nós estarmos pregando. E quando o Senhor me deu essa passagem, eu falei, Deus, mas essa passagem não fala de amigo. E eu falei, por que um pregador tem que estar sempre no estreito? Falei, Senhor, o que eu vou falar de amigo nessa passagem? E eu aprendi algo com o Senhor. Deus quer falar conosco sobre amizade, aqui nessa passagem. Porque, irmãos, não há amigo mais verdadeiro do que aquele que apresenta uma pessoa para Jesus. Do que aqueles que levam uma pessoa à salvação. Do que aqueles que caminham, que ajudam essa pessoa a trilhar num caminho de salvação. E essa passagem que nós lemos, de Ezequiel 10, 15, ela é, de Ezequiel 13, do 10 ao 15, ela é uma metáfora. Deus está fazendo aqui uma metáfora, ele está metaforizando quando ele escreve essa palavra. E o que é uma metáfora? É como se fosse. É como se eu dissesse que o pastor é o meu braço direito, mas ele não é o meu braço direito. É como se ele fosse o meu braço direito. Ele me ajuda, ele faz as coisas para mim e eu posso contar com ele. Isso é uma metáfora. E aqui o Senhor está falando várias vezes de parede. E aí o Senhor está falando daqueles que enganam. E quando você lê o contexto de Ezequiel, vai estar falando a respeito dos falsos profetas. E aí eu estava entendendo, quando fala para a gente de falso profeta, se eu falar para você assim de falso profeta, você pensa logo em quê? Naqueles que falam a palavra de Deus, naqueles que estão na igreja, pregando a palavra do Senhor e que falam coisas que Deus não está dizendo. Na realidade, também, isso é falso profeta. Mas o Senhor quer que nós não tenhamos a mentalidade somente nesse falso profeta. E o Senhor quer que nós vamos além. Então, entenda isso. Primeiro, para sermos amigos de Deus, nós devemos fazer aquilo que Ele manda. A Bíblia é clara quanto a isso. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, logo quando você não faz aquilo que Deus manda, você não é amigo de Deus. A palavra deixa isso claro. Quer ser amigo de Deus? Comece a fazer aquilo que Deus manda. É importante ter Deus como amigo? Muito importante.
na nossa caminhada, termos Deus como amigo. E eu achei interessante porque quando essa passagem de Ezequiel, Deus está falando ela para Israel. Ela é específica para a nação de Israel. E Deus está dizendo o quê? Que ia fazer a parede cair. E ele está falando que tinha pessoas enganando o povo, que os profetas estavam enganando, dizendo que havia paz no momento em que não havia paz. E o Senhor está dizendo o quê? Que esse povo, esses profetas, levantaram em Israel como se fosse paredes. E Deus ia colocar essas paredes abaixo. Paredes rebocadas. Quando você vê uma parede rebocada, não dá a impressão que ela está firme? E aí o Senhor está dizendo, paredes rebocadas, paredes caiadas. E o que é essas paredes caiadas? O que esses profetas estavam ensinando esse povo a construir essas paredes? Com umas falas falsas, que não eram de Deus e que eles estavam trazendo para o meio do povo. Esse povo estava pegando essas falas e construindo como se fossem paredes que as protegiam. E aí eles construíram paredes de mentira, paredes de medo. Tem pessoas, irmãos, que ao longo da vida constroem uma parede de medo para se proteger. Constroem uma parede de autoconfiança ou de desconfiança para também se proteger. Escondem atrás dessas paredes. E aí o Senhor está dizendo que ele derribaria essas paredes no chão. E que ele traria vento tempestuoso. Que ele traria uma grande tempestade para pôr essas paredes abaixo. E aí o Senhor estava falando comigo. Deus fala com toda a igreja nessa noite. Porque tem aqueles que estão ensinando os outros a construir paredes. Deus disse que ia tanto, a tempestade ia pegar aqueles que ensinam as pessoas a construir paredes falsas e aqueles que constroem paredes falsas por causa desses ensinamentos. E aí o Senhor tem trabalhado como essas pessoas aprenderam a construir paredes tortas. Quem mostrou para elas que elas precisam desses subterfúgios para viver? Quem foi que te falou que você precisa de uma parede de medo? Que você precisava de viver escondido atrás do medo, atrás da desconfiança, da autoconfiança? Seja qual for a parede que você levantou aí na sua vida. Irmãos, e fazer o que Deus manda para ser amigo de Deus, Deus tem lá em Efésios 6:1, uma palavra para filhos. Diz assim, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, porque isso é justo, para que se prolonguem os seus dias, para que os filhos vivam mais sobre a terra, que eles obedeçam os pais. E também tem um mandamento para os pais. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na admoestação e na disciplina do Senhor. Então tem uma lei, Deus está falando que vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então, nessa palavra, irmão, quando o Senhor está falando que ia derrubar a parede, eu quero que os irmãos entendam que Deus está falando aqui de paredes que são criadas na nossa personalidade. E aí, o que é uma personalidade? São as diferenças marcantes que todo ser humano tem, são características que nós temos na nossa vida. E o desenvolvimento da personalidade, entendam isso, o desenvolvimento da personalidade se forma ao longo do tempo. Essas paredes são criadas ao longo do tempo, com grande influência nas experiências vividas na infância. Olha, Deus está falando aqui que derribaria essas paredes no chão. E eu falei que essa passagem, essa palavra de Ezequiel 13 é uma metáfora. Então o Senhor está falando dessas paredes, de construções que nós criamos na nossa personalidade. E aí você vai ver uma personalidade, tem pessoas que têm uma característica muito forte. Ela tem uma personalidade marcante. Tem gente que é agressivo, tem gente que é bom, tem gente que é ruim, tem gente que é calmo, tem gente que é compulsivo, é tempestuoso. São paredes que nós vamos criando aí ao longo das nossas vidas. E o Senhor quer tratar com isso nessa noite. E aí, nós vamos entender que não, quando se fala de falsos profetas,
primeiro modelo de autoridade, que nós chamamos de falso profeta, que não é para ser falso profeta, mas que tem agido muito como falso profeta na vida da família, são os pais. E aí, mas um pai, um falso profeta? E eu fiquei pensando, falei, Deus, o que o Senhor quer tratar conosco ao longo da nossa caminhada? O que o Senhor quer falar com a igreja num culto de amigo? O que o Senhor quer que nós venhamos a aprender nessa noite? Irmãos, Deus está tratando com pais e está tratando com filhos. Deus está tratando com uma igreja e a palavra do Senhor é dura. Deus está falando que vai mandar tempestade para destruir essas paredes. E eu entendi que ao longo da vida, quando uma pessoa aceita Jesus, eu já vi muita gente dizendo, e vocês vão concordar comigo, que às vezes a pessoa aceita Jesus e começa a passar por muita luta. E às vezes tem crente na igreja passando por muita luta. Por quê? Porque o Senhor vai derrubar essas paredes que nós construímos ao longo da nossa vida, que não está de acordo com o Senhor no chão. Porque Deus não chamou uma igreja para se esconder atrás de uma parede de medo, atrás de uma parede de autoconfiança, atrás de uma parede de desconfiança. E aí nós entendemos que o Senhor quer trabalhar conosco, que muitas das lutas que nós enfrentamos, das tempestades que vêm na nossa vida, é para colocar essas paredes abaixo. E às vezes nós nos apegamos tanto atrás dessas paredes que Deus não age. E aí o Senhor na Bíblia diz 366 vezes, um não temas para cada dia. Então Deus não vai permitir que uma pessoa que aceitou Jesus ou que um crente continue caminhando e se escondendo atrás de uma parede de medo. Porque o Senhor quer que nós sejamos amigo. Ele quer te tratar como amigo. Tem uma passagem que diz, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos. Essa é a palavra do Senhor. Mas Deus chama de amigo, irmãos, aquele que vive a palavra do Senhor. Não aquele que criaram essas paredes e se escondem atrás delas ao longo do tempo. E aí, por que eu estou dizendo que os pais são aí o primeiro modelo de autoridade e também o primeiro modelo de falso profeta dentro de casa, na vida dos filhos e influenciando aí quem quer que seja? Porque são os primeiros influenciadores responsáveis por moldar a personalidade de uma criança. Quando eu digo um exemplo de personalidade, eu vou falar, Maria é uma menina amável. E quando ela for adulta, ela pode ser também amável. Mas ela é amável por quê? Quem ensinou essa criança a ser amável? Ela pode tanto ser amável, como ser uma criança rebelde, como ser uma criança de qualquer outra forma. E aí nós vamos ver o que o Senhor quer trabalhar conosco. Então os pais são os primeiros influenciadores responsáveis por moldar a personalidade. E por serem tão importantes na vida dos filhos, irmãos, os filhos tomam os exemplos, tomam as palavras e os exemplos do pai como algo definitivo e verdadeiro. Então o Senhor está trabalhando conosco como pais nessa noite. E como filhos também. Mas o Senhor está falando, pai, qual é a personalidade que você tem criado na vida do seu filho? Porque pais, irmão, erram com filhos. Já vêm com problemas e vai passando esses problemas para frente. E aí o Senhor tem trabalhado. Existe um princípio a ser seguido para um pai criar um filho. Para uma família ser criada segundo o princípio da palavra do Senhor. Mas é o que nós temos visto hoje em dia. É o que você vê nas mídias, nos lugares, pai criando filho segundo a palavra de Deus? Ou não é mais visto, não está na vista de todos, que muitas das crianças hoje estão sendo criadas totalmente fora dos parâmetros das Escrituras? E aí nós vamos entender o que o Senhor tem falado. Entenda, pais e mães, que as falsas declarações podem parar o desenvolvimento, podem paralisar o desenvolvimento da criança sobre vários aspectos, prendendo essas crianças a ilusões e equívocos. Tem crianças, irmãos, tem adulto que constroem essas paredes, que eles já começaram, eles aprenderam a fazer isso em casa, desde a infância, que eles aprenderam a construir parede de medo, de não ter em quem confiar, de confiar demais em quem não deve confiar. E aí o Senhor tem trabalhado
Por que esse assunto é tão urgente e por que Deus está tratando isso hoje? Porque a forma como uma pessoa, como uma criança, processa o amor divino, a forma como esse adulto vai ver Deus, vai depender muito da forma como ele foi criado. E aí o Senhor deixa um princípio para eu e você criar os nossos filhos. Se nós criamos dentro do parâmetro do Senhor, dentro da palavra de Deus, essa pessoa não vai ter problema quando ela crescer, quando ela for uma adulta. Mas hoje a igreja está lidando com tantos problemas como as pessoas, é ou não é, pastor? Nós lidamos com legalismo, nós lidamos com tantas outras dificuldades dentro da igreja por causa de paredes que foram construídas na infância. Por causa de pais que não falaram, não passaram para os filhos aquilo que é a verdade do Senhor. Mas que, como profetas de Deus, falaram algo que não era do Senhor. Ensinaram os meninos a viver uma vida totalmente fora dos parâmetros das Escrituras. E o Senhor está dizendo, irmãos, tem pai que diz, é do meu jeito. E o Senhor está mostrando, quer que nós pais entendamos, que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito que o Senhor escreveu, deixou nas Escrituras, para que filhos sejam criados. E aí nós vamos entender alguma coisa, para a gente entender por que os consultórios de psiquiatria, de psicanálise, de psicologia está tão cheio hoje em dia. Tantas pessoas indo atrás de curar os seus traumas, traumas esses que vieram desde a infância, e o Senhor quer tratar conosco. Olha aí, se os pais fracassam em suprir as necessidades emocionais ou falham em promover a necessária cobertura espiritual, os filhos vão ter uma perspectiva incorreta do caráter divino. Entenda que a maneira como você cria seu filho influencia na maneira como ele vai ver Deus lá na frente. E é por isso que o Senhor quer tratar com a igreja e tem tratado conosco dia após dia. Se o pai é ausente ou o abandona, a concepção do filho sobre Deus é distante e cética. Um pai ausente ou que abandona esse filho, a concepção desse filho, ele vai enxergar Deus de uma forma distante e de uma forma cética. O que é uma forma cética? Ele vai sempre ter dúvida diante do Senhor. Ele vai sempre ter uma desconfiança a respeito de Deus. E aí essa criança vai ter, esse adulto, vai ter muita dificuldade para trabalhar na vida dele a fé. Porque de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí lá em Hebreus 11:1, vai dizer o quê? Hebreus 1, se eu não me engano. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Se a pessoa é cética, ela tem aquela desconfiança, como eu trabalho essa fé nela. Vocês estão entendendo barreiras que têm sido criadas ao longo do tempo e que o Senhor quer que desfaçam? E que o Senhor vai trazer tempestade na nossa vida para que essas barreiras caiam por terra? Se somos filhos, não vamos poder caminhar com essas barreiras. E aí, o que Deus vai fazer? Trazer tempestades, trazer vento tempestuoso para colocar essas barreiras aí no chão. Se o pai é autoritário e extremamente exigente, o filho vai procurar servir a Deus pelo legalismo, se apegando nas regras, e vai ser guiado por justiça própria. E aí esse menino, desde criança, sendo criado com esse pai extremamente exigente e autoritário, ele vai começar a entender, a ver que são por regras. Não é por graça, é por regra. É o meu mérito. E aí nós conseguimos e nós temos... É difícil plantar a graça na mente de alguém que vem à vida por regra. Paredes que foram levantadas. E o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Se o pai é abusador, Deus é visto como um carrasco. A pessoa não consegue confiar em ninguém. Irmãos, essa situação de abusador, e não é só abusador quando diz que abusou sexualmente da criança. Tem várias formas de você abusar de uma criança.
Tem várias formas que essa criança se sente abusada por um pai ou por uma mãe. E eu tenho uma sobrinha que ela já enfrentou essa dificuldade. E um dia, eu conversando com ela a respeito de Deus, irmãos, é nítido, ela vê Deus como um carrasco. Ela vê Deus como uma pessoa que não tem compaixão, que não tem amor. Ela criou uma barreira tão grande para Deus que ficou algo pessoal. E eu tentando convencer, falando para ela de Jesus, e ela dizendo que Deus é esse que permite que uma criança passe, não me disse o quê, mas ela falou, passe por tantas situações na vida. Que Deus é esse que permite que uma criança, vocês estão entendendo? Aonde é que a situação vai? E por que que Deus está tratando com o pai? E por que que Deus está tratando com o filho? Se ele é rigoroso demais, Deus é tido como um juiz incompassivo. Lembra aquele credor incompassivo? Que pegou aquele homem e bateu nele porque ele não tinha dinheiro para pagar? Então, se o pai é rigoroso demais com o filho, e a Bíblia não manda nenhum pai ser rigoroso demais com o filho, a Bíblia manda ele ensinar a palavra de Deus. Não manda também ele ser relaxado. É por isso, irmãos, que nós precisamos de orar e buscar do Senhor, buscar de Deus o equilíbrio, buscar de Deus uma estabilidade para as nossas vidas. O problema é que nós vivemos a nossa maneira, eu ensino para o meu filho o jeito que eu quero viver, é desse jeito que vai ser aqui em casa. E eu estou sendo aqui na vida dele, um falso profeta, porque eu não estou dizendo o que a Bíblia mandou ensinar. Deus não mandou fazer assim, mas eu faço. E aí ele cria muros na vida dele e Deus vai tratar tanto com ele, se criar essas paredes, como comigo, que sou a responsável por essas paredes terem sido levantadas na vida dele. E aí Deus tem trabalhado conosco o tempo inteiro. Se o pai é irresponsável e indiferente, a criança não vê limite para suas atitudes e ela tende a mais tarde a ser um delinquente. E aí nós entendemos isso, nós podemos ver isso à luz da Bíblia. Eu quero dar um exemplo de Eli. Ele era um homem de Deus, sacerdote, juiz em Israel, estável na vida dele com Cristo, porque ele, 40 anos que aquele homem era juiz em Israel. Mas ele era isso aqui, irresponsável na criação dos filhos e indiferente na criação dos filhos. É lá em 1 Samuel 2, 1 Samuel 1, no versículo 25, o Senhor vai falar que Deus queria matar os filhos dele e matou os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, todo mundo conhece essa história. Pais, irmãos, Deus quer que a pessoa seja honesta na igreja, mas que ele seja honesto na criação dos filhos. É isso que a palavra de Deus ensina. Ela não me ensina a cuidar da igreja e deixar a minha família de lado. Ela não me ensina a criar desculpa para fazer com que os meus filhos criem essas paredes. E aí nós vamos ver que não são só os pais que são falsos profetas na vida dos filhos. E o que que o Senhor quer? Pai, que você seja amigo do seu filho. E amigo, irmãos, é aquele que não cria essas barreiras na vida da pessoa. Amigo é aquele que ajuda a pessoa a derrubar essas barreiras. E o Senhor tem trabalhado conosco. E aí nós vamos entender que o primeiro exemplo de autoridade aí tido como um falso profeta é os pais. O segundo são os professores, se eles quiserem, eles podem fazer com que os meninos criem essas barreiras. Aí nós vamos ter os companheiros, os amigos. E agora, eu sou seu amigo se eu tenho palavras de boas novas para você. Porque quantos de nós na caminhada já não fez algo errado porque um amigo te puxou para aquilo? Porque um amigo te convenceu a fazer algo que era errado. E quantas pessoas têm entrado em furada por causa de amigos? Pessoas que são seu amigo, que têm o seu respeito, mas que na caminhada não tem palavra de Deus para sua vida. Mas que na caminhada só te leva a construir paredes de irresponsabilidade, de medo, de autoconfiança. E aí o Senhor quer trabalhar conosco. Você tem sido um pai amigo dos seus filhos? Você tem sido um amigo para o seu colega de escola? Você tem levado a palavra de Deus? Você tem direcionado ele dentro do caminho do Senhor? Ou você é aquele pronto para dar um mau conselho? Pronto para ajudar a cair no buraco?
Ou às vezes, irmãos, nós temos amigos com tantas paredes levantadas, que ele é aquele que cai dentro do buraco com você, defendendo que aquilo é certo. E aí o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. O governo é também um exemplo de falsos profetas, porque nós vemos uma nação sofrendo por causa de palavras que não são de Deus, de maneira de governar que não é de Deus. E o Senhor está trabalhando e trabalha com todos. Porque quando Deus fala que vai mandar tempestade para derrubar essa parede, Ele está falando geral. E aí nós vamos ter a mídia como um exemplo de falsos profetas, um dos mais sinistros nos tempos de hoje. Tem colocado seu altar em quase todos os lares do mundo desenvolvido, distorcendo e impondo valores que exaltam uma vida de imoralidade, de cobiça, de violência, de forma sutil, mas de uma forma muito forte. E quando vai falar do profeta da igreja e dos seus líderes, entenda que a igreja e os seus líderes estão no 6º lugar de falsos profetas. Vocês entenderam como começa dentro de casa? Essas falsas profecias e esses levantes de parede. E dentro dos lares evangélicos também, porque aqui o Senhor está tratando com uma nação que Deus separou para ele. Com um povo que Deus marcou de milagre. Com um povo que Deus chamou e encheu de promessa. É esse povo que o Senhor está chamando a atenção. São esses que Deus colocou para pregar a palavra do Senhor, que têm levantado paredes. Aparentemente boas, aparentemente firmes, mas o Senhor está falando que daria contra elas com pedra e colocaria essas paredes abaixo. Agora, um outro modelo de falso profeta, que a Bíblia diz em Jeremias 17, do 9 ao 10, mais enganoso é o coração do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O mais poderoso transmissor de falsas profecias, a quem nós somos indulgentes e desatentos, é o coração. Quem nunca ouviu essa frase assim? Se você não sentir no seu coração, não é de Deus. Mas se você sentir no coração, faz. Porque Deus está no negócio. E aí o Senhor está chamando a atenção. Irmãos, não é sentir no coração. É joelho no chão e buscar a resposta do Senhor. E às vezes nós somos guiados pelo coração. Eu senti uma paz no coração. E olha aí, quantas pessoas com paz no coração têm ido para o inferno? Criaram paredes de confiança. Eu estou bem protegida aqui. Isso é certo. Isso está perfeito. Todos esses modelos de autoridade podem estabelecer referências equivocadas, levando as pessoas a construir paredes que supostamente as protegeriam, mas que sacrificam um estilo de vida de amor e de verdade. E aí o Senhor tem trabalhado. Certamente Deus tem uma forma de lidar com esses mecanismos de autodefesa que encarceram a nossa personalidade. E o Senhor está dizendo, vou colocar abaixo. E aí não é só esse versículo. Abra a Bíblia em Mateus 24, Mateus 7. Nós vamos ler rapidinho Mateus 7. Nós vamos entender que fala da mesma coisa. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou com grande foi a sua ruína. Aí o Senhor está falando da mesma coisa. De ventos, de chuva, de tempestade, que vai vir contra aquelas pessoas que não têm uma vida firmada na presença do Senhor. E aí Deus tem trabalhado conosco. A sua personalidade,
ela é fruto de ouvir a palavra? Porque se a sua personalidade for fruto de ouvir a palavra, nós temos uma situação segura. Nós temos uma construção segura que suporta com facilidade as tempestades da vida. Agora, se a nossa personalidade é fruto da desobediência, então nossa personalidade será desmoronada pelas tempestades da vida. Nossas artimanhas, motivações encobertas, hipocrisia vão ser traumaticamente expostas. E Deus tem trabalhado. Nós vimos que Ezequiel menciona o quê? Vento, chuva, tempestades que viriam contra aquela parede. Mateus está dizendo a mesma coisa. Tempestades e ventos que vão vir para provar se a sua personalidade é construída na palavra ou não. E aí Deus tem, irmão, quer trabalhar conosco o tempo inteiro. Vamos considerar algumas tempestades que vão assaltar as paredes dentro da nossa vida. Você não fica esperando que Deus vai mandar uma chuva forte, não. São tempestades que aparecem na nossa convivência. Problemas de saúde, divórcio, drogas, delinquência, morte, colapso financeiro. São tempestades que Deus levanta para fazer um crente colocar a fé dele no Senhor. Qual foi? O que você aprendeu com a sua última tempestade? Ela trouxe algum benefício para você ou não? A última tempestade que você passou. Deus tem caminhos na tempestade. E a tempestade não vem para te destruir, ela vem para te deixar forte. Porque a cada tempestade que vem, você aprende com a primeira, aprende com a segunda. Na terceira tempestade que você passa na sua vida, você sabe que Deus é contigo. E você lembra da lição aprendida na primeira tempestade, na segunda tempestade, que Deus é com você porque você está aqui, se você tem a palavra de Deus. Agora, se você não é firmado na palavra, se você, ao invés de firmar na palavra de Deus, se proteger na palavra, você aprendeu a criar muros de medo, de confiança, confiando em você mesmo. Eu vou, como aquele homem louco, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou aumentar minha casa e vou guardar mantimentos para mim. E aí o Senhor diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma e para quem será? E aí o Senhor está dizendo, a nossa vida precisa estar firme no Senhor, irmão. Não é o medo que me protege, não é ter medo das coisas que vai me fazer vencer, não é não enfrentar as coisas. E aí o Senhor está dizendo que Deus colocaria essas paredes abaixo. E aí o Senhor quer trabalhar. Vamos entender o que acontece com uma pessoa quando ela aceita Jesus. A pessoa está lá, criou esse monte de muros, e Deus está dizendo que vai colocar essas paredes abaixo. Seja na vida de um cristão na igreja há muito tempo, seja na vida daquele que aceitou Jesus hoje. Porque nós não podemos caminhar com Cristo com paredes de alta proteção. Porque a partir do momento que eu caminho com Cristo, a minha proteção é quem? Cristo. Eu preciso confiar que Deus é o meu protetor. Deus é quem cuida de mim, é quem me protege, é quem me auxilia na caminhada. E aí, o que acontece? E eu entendi algo tremendo aqui, por que nós enfrentamos tantas lutas na nossa caminhada com Cristo? Você aceita Jesus e de repente vem aquelas provas. Nós aceitamos Jesus e começamos a orar querendo ter uma vida com Deus. E aí Deus começa a levantar tempestades para colocar essas paredes abaixo. E os tijolos começam a cair. E quanto mais você ora, mais tijolos caem. Por quê? Você está orando, você quer ter vida com Deus. E aí o que acontece? Quando no final essa parede caiu no chão, tem ali uma poeira danada. E quando a poeira baixa, nós podemos ver duas coisas que pode acontecer conosco na nossa caminhada com Cristo. Primeiro, nós podemos ver quando a tempestade cai, de pessoas que aceitaram Jesus de início, ou até pessoas que estão na igreja, que o Senhor fez essa parede cair, e ele enfrentou uma turbulência, e quando a tempestade, a poeira baixou, você vai ver pessoas com o punho levantado contra Deus, questionando Deus, por que ele fez isso? Por que passou por aquela dificuldade? Injustiça, falta de amor. E aí essa pessoa começa a brigar com o Senhor. E nós podemos ver outra situação quando essas paredes caem no chão.
Depois que a poeira passa, nós podemos ver uma cabeça curvada diante do Senhor, pedindo ao Senhor para ter misericórdia, clamando a Deus com o coração contrito e quebrantado, a qual o Senhor não despreza. E aí nós vamos ver que no primeiro caso, que quando a poeira baixou, aquelas pessoas que se levantaram um punho contra Deus, reclamando e questionando ao Senhor, eles começam de novo a construir paredes, ainda mais fortes para se autoproteger. Não aprendeu nada, irmão. Nós precisamos de orar e pedir ao Senhor, eu quero e preciso de aprender esta lição. E que se for preciso, Senhor, eu passar pela tempestade, para que essas paredes venham abaixo, me ensine a passar por elas. Sem questionar, mas dando glória a Deus por isso. E aí nós vamos ver que o primeiro se levanta a construir paredes mais largas e ainda mais fortes. Enquanto a pessoa quebrantada deixa os tijolos para trás e entra num novo estilo de vida, não limitado pelos tijolos. Vive uma vida na presença do Senhor. E Deus tem trabalhado. Irmãos, a nossa vida não é fácil. Lá no livro de Amós 5,19 diz assim, é como se fugisse de um leão e encontrasse com um urso. E se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Então o leão e o urso vai representar os inimigos exteriores. E essa cobra na parede representa o inimigo das nossas almas. Satanás trabalhando na nossa personalidade, que não tem para onde fugir. Ele está mostrando, Deus está mostrando para nós, que o nosso único recurso é o Senhor. Que uma vida, para ser amigos de Deus, nós precisamos de depositar a nossa confiança no Senhor. De viver da maneira que a palavra de Deus nos manda. De começarmos a orar e pedir para Deus, para ter misericórdia de nós, para que não sejamos falsos profetas na vida dos nossos filhos, para que não sejamos falsos profetas na vida dos nossos amigos, para que verdadeiramente venhamos a ser amigos uns dos outros, seja na escola, nas amizades do dia a dia, seja em casa entre pai e filho, seja o pastor como a igreja. E o Senhor Deus tem chamado a nossa atenção o tempo inteiro. Irmãos, nós somos influenciadores. Mas tem algo aqui que Deus quer falar conosco para encerrar. Olha, esse modelo aqui não é imutável. Não tem conserto. Deus está falando que tem conserto. Deus está falando, irmãos, que nós podemos mudar a nossa maneira de viver. É importante enfatizar que esses modelos de autoridade influenciam a construção dessa parede, por maior que seja a influência deles, não impõe moralmente uma obrigação. Quando nós estamos criando os nossos filhos, nós não estamos obrigando eles a construir essa parede. Mas como influenciadores, nós estamos influenciando. E seja você o agente influenciador ou um agente influenciado, há uma responsabilidade na nossa vida. Porque a palavra é clara. Deus vai tratar com os que construíram a parede e com os que incentivaram essas paredes a serem construídas. E aí Deus está trabalhando com a igreja. Deus tem trabalhado conosco. Irmãos, quantos problemas nós temos visto as pessoas chorando, ficando doentes, ficando loucas, por causa dessa má influência dentro de casa. Por causa dessas paredes que são construídas na infância. Pessoas que não dão certo com o casamento, pessoas que não conseguem viver uma vida feliz com outra pessoa, ser amigo de ninguém, porque construíram essas paredes na infância. E aí o Senhor está dizendo, irmãos, uma vida com Deus não pode ter essas paredes. E Deus vai colocá-las abaixo. E o Senhor quer trabalhar na nossa mente para que nós venhamos a deixar Deus trabalhar. Porque é só o Senhor para nos ensinar a sermos exemplos. E essas paredes construídas impedem as pessoas de construírem amizades afetuosas, de confiar uns nos outros, de ajudar uns aos outros, de ter uma vida firme na presença do Senhor.
E aí tem pessoas que precisam de ter a vida emocional tratada. E aí nós fizemos uma pesquisa uma vez, e aí disse que até 2030, a cada 2 pessoas, uma ia ter um transtorno. 2030 já está aí. Eu vou te dizer que hoje, a cada 2, as 2 já estão caminhando com um transtorno muito grande. E esses transtornos são criados por essas paredes que são levantadas, por paredes de medo. Quantas pessoas hoje com medo, irmão, medo tem enchido os consultórios dos psicólogos e dos psicanalistas. O tanto de pessoas com síndrome do pânico, com fobias, ficando doentes e loucas. Pessoas que não saem de casa por medo. E você acha que essas paredes precisam ser colocadas abaixo ou não? E aí o Senhor tem trabalhado. Irmãos, vamos ser amigos uns dos outros. Vamos deixar Deus trabalhar essa amizade no nosso coração. Vamos ser amigos de Deus, não sendo falsos profetas na vida uns dos outros. Quantas oportunidades nós temos, e você tem aproveitado a oportunidade de trazer as pessoas para o Senhor, ou você tem afastado elas do Senhor? Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Vocês conseguiram entender a pregação de amizade dessa noite? Aonde Deus quer tratar conosco? Eu te confesso que eu não queria trazer essa palavra. Eu queria falar só de uma amizade, só de uma ripinha, sem trazer pau de 8 nas costas de ninguém. Mas a mensagem é do Senhor. Ela não é nossa. É Deus quem escolhe o que vai ser pregado, não é o pregador. Irmãos, quando a gente deixa Deus trazer a mensagem, a gente sabe que você encontra dificuldade na preparação dela. Porque tem mensagem que quando eu quero trazer, e como pregador, às vezes, quando te dá um tema, você já pensa logo numa mensagem. E às vezes o Senhor te deixa trabalhar naquela mensagem, te deixa estudar aquele assunto, o Espírito Santo trabalha naquele assunto. E às vezes o Senhor não dá. Não importa se o culto é de amigo, não importa o que é, que culto que seja, é a palavra de Deus que vai ser pregada. E é isso que Deus quer trabalhar na vida da igreja hoje. Deus quer que nós olhamos para dentro de nós e que você faça um autoexame. Como é que você, pai, tem criado seus filhos? Como é que você, filho, tem vivido e obedecido aos seus pais? Como é que você, amigo, tem lidado com o outro? Como é que você, servo, tem lidado com o pastor da igreja? Como é que você, pastor, tem lidado com os seus liderados? E é isso que o Senhor quer trabalhar na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, Deus tem algo maior para nós. Vamos pegar essa palavra, irmãos, no nosso coração e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Fique de pé, nós vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua presença nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu sei que o Senhor falou com a tua igreja nessa noite. Senhor, e em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, abre o nosso coração. Senhor, que esta palavra entre e faça morada, Senhor. Que esta palavra, Deus, encontre um lugar de mudança na nossa vida. Senhor, porque ainda há tempo de mudar, Senhor. Porque o Senhor tem proporcionado um tempo propício à mudança. Um tempo propício a novas amizades, Pai. Um tempo propício a relacionamentos saudáveis, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias dessa igreja. Senhor, alcança cada lar em nome de Jesus. Senhor, trabalha na vida dos pais o ensino para com os filhos. Trabalha na vida dos filhos a obediência para com os pais. Senhor, trabalha no meio da igreja, Pai. Senhor, para que haja obediência à Tua palavra. Senhor, para que verdadeiramente possamos ser considerados amigos de Deus. Senhor, é isso que o nosso coração deseja, Pai. Senhor, mas muitas vezes na caminhada não é isso que nós temos vivido. E nós clamamos ao Senhor nessa noite por um tempo de mudança, Senhor. Trabalha, Deus, tira tudo que não provém do Senhor. E, Senhor, e nos ensina, Pai,
a viver para esse tempo, Senhor, em que essas paredes serão postas abaixo, meu Deus, e que o nosso coração esteja contrito e quebrantado, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver fora desses tijolos. Senhor, nós não queremos viver uma vida limitada, meu Deus, pelo medo, pela desconfiança, pela autoconfiança, Senhor, porque a nossa confiança está posta no Senhor, porque a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, meu Deus, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Ó Deus, trabalha na vida da igreja, trabalha na vida do pastor, trabalha na vida dos líderes, trabalha na vida da família, trabalha no meio da mocidade, no meio dos adolescentes, trabalha no meio das crianças, Pai. Senhor, para que verdadeiras amizades, com conselhos do Senhor, direcionados pelo Senhor, faça parte da nossa vida, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Eu agradeço a oportunidade, passa a palavra ao pastor.